Era uma manhã aparentemente comum. O céu não denunciava nada de extraordinário. O relógio seguia indiferente seu curso e as ruas estavam tomadas por um ritmo banal de pessoas que se cruzam sem notar umas às outras. Mas, naquele dia específico, havia algo no ar. Uma camada invisível, quase imperceptível, parecia tocar a pele como uma ironia sutil. Era o 1º de abril, o chamado Dia da Mentira. Um ritual moderno e banalizado de engano voluntário. Uma celebração caricata da falsidade institucionalizada. Um espaço simbólico onde mentir é aceito, até encorajado. E o que parecia apenas uma piada inofensiva para uns revela um aspecto muito mais profundo e sombrio da psique humana e da sociedade que construímos. Vivemos numa era onde a mentira é tão onipresente que criamos um dia para rir dela ao invés de confrontá-la. Como uma espécie de carnaval sombrio da verdade, o 1º de abril opera como válvula de escape para um sistema muito maior e mais insidioso. A mentira como fundamento silencioso da cultura da política das relações humanas e até da identidade pessoal. Afinal, o que é uma mentira? Aristóteles diria que é a negação daquilo que é, um afastamento da realidade objetiva. Mas não vivemos todos, em alguma medida, nesse exílio voluntário da verdade. A mentira não é apenas o ato de enganar o outro. É também o ato de construir uma narrativa alternativa que nos proteja de uma verdade insuportável. Mentimos para os outros, sim, mas mentimos antes para nós mesmos. Porque há coisas que simplesmente não suportamos admitir. Nossas motivações mais íntimas, nossos impulsos mais viscerais, nossa insignificância diante do tempo e da morte. Nietzsche, em sua Genealogia da Moral, já nos alertava que as estruturas de valor que sustentam a sociedade são, em si, grandes narrativas fabricadas, impostas aos fracos para domesticar seus instintos e proteger os interesses dos fortes. A moralidade que julgamos como verdadeira é, no fundo, uma mentira elegante, uma ficção psicológica que se sustenta pelo medo e pela conveniência. Quando mergulhamos nas raízes culturais do 1º de abril, encontramos versões conflitantes de sua origem. Há quem diga que remonta à França do século XVI, quando o calendário foi reformulado e o início do ano passou de abril para janeiro. Aqueles que continuaram a celebrar em abril passaram a ser ridicularizados. Eram os tolos, os ingênuos que acreditavam em um tempo que já não existia. Mas há algo mais sinistro aqui. A mudança do tempo oficial foi acompanhada por uma zombaria dos que não acompanharam a nova narrativa. Isso é revelador. A mentira, quando institucionalizada, transforma a verdade em piada. E os que ousam segui-la tornam-se alvos de escárnio. A data simboliza, portanto, a vitória da narrativa dominante sobre a percepção individual, o triunfo da manipulação sobre a autenticidade. Em sociedades controladas por estruturas rígidas de poder, seja na política, na religião, na economia ou nos meios de comunicação, a mentira não é exceção, mas norma. George Orwell, em 1984, descreveu um regime onde o controle da linguagem e da verdade era absoluto. O Ministério da Verdade, ironicamente, era responsável por adulterar fatos históricos e fabricar consensos. O que era real deixava de ser uma questão de constatação e passava a ser uma questão de poder. A verdade era aquilo que o poder dizia ser verdade. E se o Estado afirmasse que 2 + 2 = 5, essa se tornaria a realidade oficial. Hoje, ainda que de forma menos brutal, vivemos algo similar. A verdade se tornou fluida, manipulável, subjetiva ao ponto de ser irreconhecível. A mídia cria suas verdades, os governos criam suas versões dos fatos, e o indivíduo comum, bombardeado por narrativas contraditórias, recorre ao cinismo como defesa psíquica. Porque é mais fácil zombar da mentira do que admitir que vivemos nela. Essa zombaria, entretanto, é perigosa. Ela anestesia. Ao rir da mentira no 1º de abril, reforçamos sua presença silenciosa nos outros 364 dias do ano. Fazemos da exceção uma comemoração,
quando deveríamos fazer da regra um escândalo. E isso nos leva a uma questão ainda mais desconfortável. Será que suportaríamos viver na verdade? Carl Jung, em sua exploração do inconsciente, já afirmava que o ser humano não suporta luz demais. Assim como uma lâmpada exposta sem filtro cega ao invés de iluminar, a verdade, quando revelada em sua plenitude, destrói a estrutura psíquica do ego. Mentimos, portanto, para sobreviver. Construímos máscaras, papéis sociais, crenças e tradições como mecanismos de defesa. A mentira é o cimento da civilização. É ela que nos permite amar sem conhecer completamente o outro, votar sem saber tudo sobre os candidatos, seguir líderes religiosos que escondem seus próprios demônios, confiar em instituições que vivem de ilusões. Mesmo a infância é um palco para isso. Alimentamos as crianças com mitos como o Papai Noel, a Fada do Dente, o Coelhinho da Páscoa. E quando elas crescem, substituímos essas narrativas por outras mais sutis, porém igualmente ilusórias. O mito da meritocracia, o mito do amor romântico eterno, o mito do sucesso como sinal de valor pessoal. Desde pequenos, somos treinados para aceitar mentiras que organizam o mundo. E isso é tão profundo que passa a constituir a base da identidade. Quando alguém nos pergunta, quem é você? O que respondemos? Um nome, uma profissão, uma nacionalidade? Tudo isso são construções sociais, respostas fabricadas que escondem a complexidade indizível do ser. Você não é seu nome. Você não é sua profissão. Você não é sua biografia. Você é um fluxo contínuo de experiências, contradições e forças inconscientes. E admitir isso é perturbador demais para a maioria. Por isso, mentimos. E rimos das mentiras, para não termos que chorar pelas verdades que escondem. Historicamente, a mentira sempre foi instrumento de poder. Desde os oráculos da Grécia Antiga até os conselheiros de cortes absolutistas, a manipulação da verdade servia aos interesses de poucos. Maquiavel, em O Príncipe, ensinou que a aparência de virtude é mais importante que a virtude em si. O governante sábio deve saber mentir quando necessário, não por malícia, mas por estratégia. A verdade nua e crua não tem o mesmo poder de mobilização que a mentira bem contada, e isso se aplica também aos líderes religiosos, aos artistas, aos pais, aos professores. O mundo é governado por histórias, não por fatos. Joseph Campbell demonstrou que os mitos são mais reais do que os dados objetivos, pois são eles que movem civilizações, geram fé, moldam comportamentos. A mentira simbólica, portanto, é essencial à coesão social. Mas a linha entre a ficção inspiradora e a manipulação destrutiva é tênue, e estamos perigosamente inclinados a cruzá-la sem perceber. Na era digital, esse fenômeno se intensifica. Vivemos no império da pós-verdade, onde os fatos são menos importantes que as emoções que provocam. Notícias falsas circulam com mais velocidade que as verdadeiras. Influenciadores se tornam ídolos sem substância. O que importa não é ser, mas parecer. A estética da verdade substituiu seu conteúdo. E nesse teatro de ilusões, o 1º de abril é apenas mais um ato. Um lembrete sutil de que estamos todos presos em uma encenação permanente. Mesmo nossos relacionamentos mais íntimos não escapam disso. Mentimos em nossos perfis online. Editamos fotos. Reescrevemos narrativas de vida para parecer mais interessantes. Mentimos por omissão, por vaidade, por medo, por autopreservação. E, quando a mentira é descoberta, preferimos acusar o outro do que reconhecer o quão frágeis são os laços construídos sobre ilusões. O 1º de abril, então, não é uma data banal. É um espelho, um reflexo irônico da condição humana. Um grito silencioso da alma que já não sabe mais distinguir o que é real do que é necessário acreditar. Talvez seja por isso que, mesmo sabendo que estamos cercados por mentiras, insistimos em manter certas ilusões vivas, porque sem elas, tudo desmoronaria. A verdade, despida de artifícios, é como um deserto, imensa, silenciosa, inóspita. Poucos suportam caminhar por ela sem enlouquecer.
Talvez o 1º de abril seja nosso oásis. Um momento de riso, de alívio, de confissão disfarçada. Um dia onde podemos brincar de ser o que somos todos os dias, mentirosos inconscientes, iludidos voluntários, atores de um teatro cujo roteiro foi escrito por mãos invisíveis. E rir disso, paradoxalmente, é a forma mais profunda de sabedoria. Pois reconhecer a mentira é o primeiro passo para, quem sabe, escolher melhor quais verdades desejamos perseguir.